Então vamos começando a aula sobre os dois primeiros tópicos do capítulo 12 do livro Criando União, e nós vamos aqui falar sobre as páginas 137 e 140, que na verdade são as páginas iniciais da palestra 202 do Pathwork. Então, nesse capítulo, nós já fizemos um exercício muito importante que eu realmente aconselho vocês a fazerem antes de ouvirem essa aula ou de se dedicarem a essa aula. Por quê? Porque vai facilitar o processo de aprendizagem dessa aula, que ela é extremamente complexa, e eu gostaria então de incentivar vocês a fazerem o exercício. No entanto, eu acredito que muitos de vocês já fizeram, então vamos continuar esse processo aqui para que vocês possam perceber do que essa palestra de fato está trazendo para nós. Para primeiro lugar, eu queria voltar para aquelas frases, né, que nos deixam bastante embaraçados, que eu apresentei nos exercícios e que vocês tiveram a oportunidade de olhar na palestra e no capítulo 12. A primeira delas é: eu não quero dar amor a você. Né? É como se eu dissesse: eu não quero dar amor, mas eu quero receber tudo, eu exijo que você me dê tudo o que eu quero. E se você se negar a isso e a oferecer tudo isso que eu quero, eu o castigarei, eu vou punir você. Então essa é a primeira frase que impacta quando nós a lemos e dizemos: não, isso não existe em mim. E o exercício foi justamente para percebermos isso. Né? E a segunda frase, que é um pouco parecida, mas mais complexa, é: eu nego a verdade, eu crio uma mentira, eu crio uma desordem no mundo e culpo você por não me dar tudo que eu quero receber de você. E eu também culpo você por não me deixar levar vantagem nessas minhas exigências. Eu quero ter vantagem sobre você. E se você reagir contra isso, eu o punirei colocando toda a culpa sobre você, detestando-o mais ainda por me causar tudo isso. Então essas frases, elas caem para nós como um alerta, dizendo: o que será que está acontecendo? E o que está acontecendo é um círculo vicioso muito perverso, que eu vou seguir aqui com vocês. É como se dissesse assim: eu quero amor do meu parceiro. Só que esse amor, ele vem com uma certa exigência. Que exigência é essa? É uma exigência que diz: eu mereço mais do que você. É um orgulho, é uma parte nossa que ela se torna orgulhosa e desejosa. É por isso que ela acontece. Eu quero o amor do meu parceiro, eu exijo isso, eu mereço. Só que esse merecimento, ele vem tonificado de um exagero. E, portanto, eu vou, como se eu dissesse assim: como eu estou pedindo muito, eu acabo recebendo menos do que eu gostaria. Senão eu não precisava pedir muito. E esse menos faz com que eu diga assim: como assim? Como eu estou recebendo menos? Isso é um absurdo, isso não é possível. E então eu vou para um lugar de raiva onde eu diminuo a vontade de dar amor ao meu parceiro. E eu já dava menos, eu já estava querendo mais, eu diminuo mais ainda. E quando eu diminuo isso, algo dentro de mim não fica muito à vontade. É como se alguma parte saudável de mim dissesse: eu não mereço mesmo, eu estou dando pouco, eu estou querendo, mas eu quero consertar essa pessoa. Eu quero fazer com que ela perceba o dano que ela está causando para mim. Né? Então essa sensação de não ficar à vontade, ela me coloca numa direção onde eu ofereço um castigo, uma punição, uma crítica, um desdém a essa criatura que teoricamente é a criatura de quem eu gostaria de estar recebendo amor. Né? E isso então me leva para um estado de culpa mais claro agora. Né? Eu começo a perceber nesse momento a minha maldade, a minha obstinação, a minha vontade de fazer do meu jeito. Né? E aí eu vou para esse lugar então de mais orgulho ainda, de mais autoestima inadequada, que é essa autoestima que só quer orgulho, só quer receber para si. E eu percebo, então, estar recebendo menos ainda amor do meu parceiro. Ou seja, a partir da punição que eu criei para ele me dá menos ainda, ele fica menos interessado em me amar.
e, portanto, eu nego a verdade de que eu não quero amar esse meu parceiro coisa nenhuma. Eu entro para um lugar de disfarce de tudo isso. Eu não fico menos à vontade ainda. E eu culpo o meu parceiro por ser o causador de tudo isso. Nessa hora onde eu culpo, com a minha raiva, eu culpo esse parceiro e eu nego a possibilidade de nós crescermos. Ou seja, é como que se essa interação negativa que vem acontecendo, ela negue o crescimento que é possível nessa relação. Em função da minha raiva, em função do meu orgulho, em função da minha obstinação, da minha autoestima inadequada e dessa sensação contínua de culpa que me leva a dar menos amor ainda ao meu parceiro. Então é como se fosse uma birra, um despeito, uma vontade de desdenhar aquela pessoa e não dar nada para ela. E, portanto, eu vou para um lugar de distanciamento dela. O que eu quero é proximidade, mas eu acabo indo para distanciamento. Fico menos à vontade ainda. O meu orgulho aumenta, o meu exagero aumenta e eu exijo mais amor ainda desse meu parceiro, sem dar nada. E essa raiva e essa obstinação então vão acumulando e eu sinto mais culpa ainda, e por sentir mais culpa ainda eu exijo mais amor desse meu parceiro, como se fosse essa a solução para resolver todos os nossos problemas relacionais que estão acontecendo. E então eu chego numa situação de um círculo vicioso onde eu não crio nada de bom para nós. Eu apenas crio desastre. E esse desastre todo vai sendo acumulado em cima de umas situações que vão apenas, como nós vimos aqui nesse círculo vicioso, apenas se acumulando. Então nós precisamos olhar para essas situações de uma forma um pouco mais organizada para podermos criar alguma situação de saúde nesse processo todo. A primeira coisa que a gente precisa olhar é onde, como, de que maneiras e formas eu culpo os outros, o meu parceiro, pela minha própria falta de vontade de oferecer amor genuíno. Mas como que eu consigo entrar em contato com essa falta de vontade de oferecer amor genuíno? Né? Mas eu preciso olhar para isso. E ainda uso os defeitos dele para justificar tudo isso, para me autorizar, né, a maltratá-lo. Então é como que se essa primeira parte aqui eu precisasse entrar em contato com essa minha falta de vontade para poder oferecer um alívio para essas justificativas e para essa autorização de fazer o mal. Não é? E quando eu não consigo isso, eu castigo e puno os outros, o parceiro, pela minha própria atitude negativa de não querer amar. Então essa é a parte que eu preciso entrar em contato com o que é meu, com a minha parte de não querer amar, com essa minha atitude negativa que faz castigar o outro por algo que é meu. Como que eu justifico essas atitudes? Como que eu justifico essa minha própria falta de vontade de oferecer amor? Né? Então nós precisamos entrar em contato com isso, nós precisamos cada vez mais nos percebermos como sendo participantes desse processo inteiro. E isso faz com que nós estejamos, na verdade, espalhando o mal no meu próprio mundo, ou no nosso próprio mundo, como uma relação de parcerias amorosa. É como se, de alguma maneira, nós estivéssemos colocando lenha na fogueira da nossa desgraça. E nós precisamos olhar para essa situação de uma forma mais sistêmica, ou seja, essa situação aqui que nós vimos anteriormente, ela é uma atitude frequente. Nós vimos que ela é sutil, nós percebemos que ela é sutil, mas ela é frequente, ela acontece. E ela acontece mais, nós conseguimos perceber a frequência dela mais facilmente nas outras pessoas, como se nós culpássemos as outras pessoas como sendo as geradoras de toda a nossa desgraça.
É mais fácil percebermos isso acontecendo nessas pessoas. E a isso nós chamamos de culpa secundária, porque de alguma maneira é como se eu dissesse: eu não quero ver essa parte daqui, então eu vou botar só a culpa no outro. E essa culpa, ela não é inteira, ela tem uma parte que eu não estou querendo ver. Por quê? Porque é mais difícil de perceber em mim mesmo essa atitude de não dar amor também. Então, quando eu vou em direção a mim mesmo para perceber isso com mais clareza, eu começo a ter um passo diferente, que é acessar a culpa primária, a culpa que eu causo a mim mesmo, na minha própria relação com os outros, com o mundo, com as minhas parcerias amorosas. Então, essa situação começa a virar algo que eu consigo olhar melhor para essa culpa primária, e ao olhar para essa culpa primária, eu percebo de que ela tem ligação com a culpa secundária. E, portanto, essa culpa secundária não acontece do nada, não é só por culpa do outro. E assim eu posso começar a criar um processo onde eu posso olhar essas frases de uma maneira mais adequada, olhando essas frases pelo que é culpa primária e pelo que é culpa secundária. Então, em primeiro lugar, eu posso dizer assim: eu não quero dar amor a você, é o lugar dessa frase onde eu tenho a chance de perceber a minha culpa primária. É aqui que ela acontece. Mas eu exijo que você me dê tudo que eu quero. Então isso me leva para algo que vai para o outro. E, portanto, essa situação que eu causo ao outro, ela me leva a uma situação, a um impingir dor no outro. E, portanto, uma culpa secundária. Na outra frase, eu também tenho: eu nego a verdade, eu crio meias verdades, eu crio uma realidade tosca, distorcida, que serve para me proteger. A essa possibilidade, a essa verdade, a essa frase, a esse pedaço da frase, eu posso dizer: aqui mora a culpa primária. E eu também posso olhar para o resto da frase como sendo: eu culpo você por não me dar tudo e que quero receber de você e você não me dá. Eu também culpo você por não deixar me levar vantagem nessas situações. E se você reagir contra isso, eu o punirei mais ainda e coloco toda a culpa em cima de você, detestando ainda mais, como você sendo o causador de tudo. E, portanto, tudo isso é culpa secundária. E nós precisamos aprender a olhar nas nossas relações o que é culpa primária e o que é culpa secundária, porque essas são as chaves do meu crescimento. Então, olhando essa situação agora novamente através dessa ótica, eu gostaria de que vocês percebessem de que a única forma de eu causar saúde e verdade nessa situação é olhando e colocando o foco nessas histórias aqui, entendendo como que elas funcionam na minha relação, nas minhas relações do mundo, e olhando como que eu, através da culpa primária, causo a minha própria miséria, criando miséria na vida do outro e, portanto, tendo também uma culpa secundária, onde tudo isso me leva a um lugar de dificuldade para chegar a esse lugar de saúde e verdade. E o que nós fazemos normalmente? Nós fazemos de conta que essas culpas, tanto primária quanto secundária, não existem. E isso, obviamente, não nos leva a lugares bons. Isso nos leva a lugares de impedimento completo. Ou seja, nós não temos nada, nós não vemos a nossa parte, mas também nós não temos nem saúde, nem verdade, e não temos uma criação boa que possa dizer: essa relação que eu estou estabelecendo no mundo me satisfaz. E, portanto, nós temos que olhar alguma coisa pelo lado mais fácil, ou seja, como é mais fácil ver nos outros, é mais fácil começar a investigar os nossos processos pelas culpas secundárias, porque é uma normalidade, nós colocamos sempre o problema
nas costas dos outros. E então isso se torna mais orgânico começar por aí, não é? Olhando isso, nós podemos ver agora como que eu posso olhar essa culpa secundária. Bom, a culpa secundária ela é composta de uma interação malévola. Que interação? A minha com a outra pessoa, que acontece entre eu e o outro. É uma relação eu-tu. E, portanto, essa relação malévola, né, faz com que exista uma sensação de inconformidade. Não fica bom, não fica redondo, não fica legal. Né? A culpa secundária é a culpa por impingir castigo ao outro. Em função de quê? Da minha própria desgraça auto-impingida. Que auto-impingida é essa? Que desgraça auto-impingida é essa? A minha culpa primária. É essa culpa primária que causa o surgimento da secundária. É mais fácil olhar para a secundária, mas quem cria, quem alimenta essa culpa secundária é a culpa primária. E é importante que nós percebamos isso. E, portanto, quando eu vou para esse lugar, eu crio desgraça na minha vida. Corrói a minha expressividade. Eu tenho dificuldade de falar a verdade, de falar corretamente com as pessoas. Por quê? Porque, de alguma maneira, isso está preso em função do que vai acontecer, do que eu vou me mostrar de mim que eu não quero. Eu quero que essa pessoa saiba o quanto que eu estou ruim, com raiva dela e tudo mais. Isso corrói a minha energia vital, porque eu gasto um monte de energia vital nessa situação, onde não é necessário gastar tanta energia vital assim. Eu posso entrar em contato, conversar, resolver assuntos, dialogar. Enfraquece a verdade da vida. A vida está aqui para ser prazerosa para todos nós, para que nós possamos vivê-la bem. Eu perco a fé na vida, é como se essa vida não preste para nada mesmo. Eu não consigo fazer nada. Perda de autoestima verdadeira. Eu começo a perceber de que aquele meu orgulho, aquela minha indignação de dizer como que você pode fazer isso comigo, começa a perder força. Ou seja, eu começo a perceber de que não é bem assim. É uma autoestima fake. É uma autoestima que, na verdade, não quer ver a minha parte, a minha contribuição. E, portanto, eu perco a fé nos relacionamentos. É como se eu dissesse lá dentro de mim, assim, nessas horas: não vai ter jeito mesmo, eu não vou conseguir chegar nunca a um lugar decente relacional na minha vida. As outras pessoas são muito mais e eu não consigo realmente achar uma pessoa boa. Mas eu não consigo também entrar em contato com a minha parte, que é a culpa primária, que causa, que gera, que de alguma forma dá suporte a tudo isso que está acontecendo. Então, é como se eu dissesse: enquanto eu estou olhando a culpa secundária, eu tenho possibilidade de criar saúde e verdade. Mas essa é uma decisão que eu vou ter que tomar dentro do meu próprio eu. E olhando agora essa situação agora como sendo uma conjunção entre culpa primária mais culpa secundária, ou seja, uma interação, eu posso ver que eu posso começar a tomar consciência, né, das punições e dos castigos que eu vou aplicando nas minhas parcerias amorosas, nos meus relacionamentos, nos meus contatos humanos. Eu começo a tomar consciência das minhas exigências e das minhas faltas de vontade de dar amor. Portanto, é como que se, de alguma maneira, a exigência já é uma punição. E, portanto, isso tudo acontece como se fosse um balaio de gato, tudo ao mesmo tempo. Então, a culpa primária interage com a culpa secundária e cria uma situação complicada, enquanto eu não olhar para ela. Se eu começo a olhar para isso, eu posso começar a ter acesso a alguma saúde, a alguma verdade. Quando eu tomo essa decisão de olhar para isso, tomar consciência disso, eu começo a perceber que como que eu quero ser tratado por aquela pessoa, por aquelas pessoas. Como que eu venho tratando essas pessoas, ou essa pessoa em particular, esse meu parceiro querido. Como que eu punho essas pessoas, como que eu castigo elas, não é?
e como que eu fujo da realidade e da responsabilidade de tudo isso. Então, quando eu começo a olhar para essas coisas aqui, eu começo a ter acesso a uma saúde, a uma verdade possível. Mas essa verdade possível, ela precisa entrar em contato. Para que eu chegue a essa verdade possível, eu preciso entrar em contato com a culpa primária e com a culpa secundária. Senão eu não me responsabilizo pela situação. Então, a chave está aqui na responsabilidade, na autorresponsabilidade. E então nós vamos olhar aqui toda essa história que nós vimos anteriormente e percebemos de que e como punimos os outros ao tentar torná-los culpados pela nossa infelicidade, nós entramos em contato com a negação do amor que nós próprios estamos oferecendo no nosso mundo, nas nossas relações. E então sabemos que será impossível obter amor sem dar nada em troca. Ou seja, é como que se dissesse, eu assumo responsabilidade sobre a minha mazela e a partir dessa atitude responsável de olhar para a minha mazela, eu posso começar a olhar essas relações e ver algo a mais sobre isso. E isso me sinaliza algo muito importante, porque existe um impedimento disso, um impedimento de olharmos para as culpas primária e secundária. E esse impedimento é feito pelo nosso orgulho, pela parte nossa que é idealizada, que acha que nós somos mais do que nós somos. A parte nossa que é obstinada e que diz, não, tem que ser desse jeito, não do seu jeito. Então, nós precisamos começar a olhar para essa nossa autoimagem idealizada e começarmos a enfrentar o medo de sermos quem nós somos. Porque nós precisamos começar um caminho de cura, um caminho que possa criar saúde e verdade nas nossas relações, sem a bengala, sem a moleta das interações negativas que fazem com que nós achemos que nós somos melhores do que os outros e que os outros são os culpados. E para fazermos isso, eu preciso, para me livrar dessa autoimagem idealizada, eu preciso responder algumas perguntas para mim mesmo. A primeira delas é, eu tenho que trazer foco para as minhas emoções, para as minhas sensações, para os meus estados mentais. Ou seja, são essas emoções, sensações e estados mentais que vão me levar à percepção da minha culpa real, da minha culpa primária e também da percepção do meu mal-estar quando eu jogo a culpa nas costas do meu parceiro amoroso. E, portanto, eu preciso desenvolver um trabalho que nós sempre falamos aqui como sendo o trabalho do eu observador, aquele eu que não julga, aquele eu que não quer resolver nada, ele quer apenas observar e analisar, ele quer apenas saber o que está acontecendo, sem julgamento, sem crítica, sem dizer, você não presta, não. Ou então dizer, você é uma maravilha, é a 8ª maravilha do mundo. Não, é apenas observar. E quando nós entramos em contato com essa observação, nós começamos a ver de que orgulho, disfarce, covardia, despeito, negação, exigência, é tudo que nós vimos no nosso círculo vicioso que nós estudamos lá na frente. Então esse círculo vicioso ele está repleto de bandeirinhas. E essas bandeirinhas estão todas aqui, de alguma maneira. E são elas, então, que podem fazer com que, se eu conseguir admitir tudo isso acontecendo em mim, eu posso começar a olhar o meu parceiro e, vamos dizer assim, oferecer para ele algo muito melhor do que eu venho oferecendo. E, portanto, estabelecer um círculo que, ao invés de vicioso, seja uma virtude. Eu posso oferecer a minha virtude a esse parceiro e fazer com que essa nossa relação comece a alterar-se para algo muito melhor, não é? E o guia, então, nos coloca uma frase na palestra que é muito importante, né? Admitirmos as nossas negatividades, admitirmos as negatividades que nós atuamos em nossos relacionamentos, sempre será um ato maravilhoso de amor. Então, na palestra 202,
o guia nos deixa essa pérola, e essa pérola ela tem ligação com o que nós estamos estudando no seguinte aspecto. É como se a gente dissesse, se eu conseguir fazer esse trabalho de admissão, entender a minha participação nisso, eu posso me eleger a um lugar amoroso muito mais confiável, um lugar amoroso onde eu possa respeitar a vida, onde eu possa ser responsável pelos meus danos e corrigi-los, onde eu possa ter fé no processo da criação, onde eu possa ter fé no processo relacional, onde eu possa ter fé nos meus parceiros ou no meu parceiro e poder criar uma situação de bem-aventurança. E nós não fazemos isso porque, de alguma maneira, a gente sempre acaba indo para o lugar onde, ou um lugar de dualidade, onde ou eu sou mal e errado e o meu parceiro é um anjinho, ou o meu parceiro é uma porcaria e eu sou um anjinho. E eu fico brigando entre uma coisa e outra, e nós precisamos obter aqui essa informação de que isso não funciona. Por quê? Porque, como nós vamos ver mais adiante nessa palestra, essa é a grande divisão do mundo. É como se nós achássemos que eu e o outro, eu e o meu parceiro, somos coisas diferentes. E nós sabemos que nós somos a mesma coisa, nós somos filhos da mesma criação. E, portanto, nós precisamos sair dessa dicotomia. Eu sou mal e errado, ou então o outro é que é mal e errado. E quando eu digo, eu sou mal e errado, então eu digo assim, então o outro não tem culpa nenhuma, a culpa é toda minha. E eu me sinto a pior das criaturas. Por outro lado, quando eu digo o outro é que é o causador de toda a minha miséria, eu digo, então eu não tenho nada com isso e eu não tenho responsabilidade alguma sobre esse processo. Então nós precisamos olhar para isso através dessa ótica, e para isso nós vamos começar primeiro, olhando os motivos, ou seja, esse é a nossa dicotomia, essa é a nossa dualidade. E, portanto, de um lado, eu assumo responsabilidade exagerada, É como que se dissesse, o outro não tem culpa nenhuma, sou eu o coitado, sou eu o causador de toda essa desgraça. Ou do outro lado, eu me justifico, Eu justifico todos os meus maus comportamentos e vou continuando o meu caminho de uma forma, vamos dizer assim, com pouco contato com o que está acontecendo com o parceiro. Vamos olhar primeiro essa vertente aqui. Então, quando eu assumo responsabilidade exagerada sobre o que está acontecendo, eu vou para um lugar de autopunição. Eu vou para um lugar de ostracismo. É como se eu me auto-outorgasse um ostracismo dizendo eu não mereço estar aqui. Quando eu não mereço estar aqui, eu não estou mais na relação. Eu já abandonei a relação. É como se eu dissesse, não tem jeito mesmo. E, portanto, eu digo também, eu não sou digno de ser amado, porque, afinal de contas, eu sou uma porcaria. E, portanto, Deus não vai me oferecer a oportunidade de ser amado. E quando isso acontece, eu autorizo as outras pessoas a abusarem de mim. Ou seja, é como se eu dissesse, o mundo vai abusar de mim, porque eu não tenho nada, eu não mereço mesmo. E, portanto, o mundo, eu autorizo o mundo a me fazer de gato e sapato. Da outra forma, do outro lado, quando eu me justifico o meu mau comportamento, é como se eu dissesse, esse outro não existe, essa pessoa não tem valor nenhum. Então, enquanto eu tiro o meu valor desse lado, aqui eu tiro o valor do meu parceiro, da minha parceira. Então eu desconsidero essa criatura e digo, ela que é uma porcaria. E de algum lugar da minha existência, que eu sei que eu estou, na verdade, mudando a verdade do mundo, eu sinto que isso não é muito verdadeiro, isso não cai bem em mim. Mas eu quero manter essa farsa. E eu mantenho essa farsa com unhas e dentes. E, portanto, eu desenvolvo dificuldades
porque é como se eu vivesse numa corda bamba. É como se sempre eu desenvolvesse uma ansiedade, um medo de ser descoberto, de ser revelado, um medo de ser vulnerável, um medo de que as outras pessoas me rechacem, me coloquem no ostracismo, né? Me devolvam o que eu estou oferecendo para elas. E esse lugar aqui é um lugar de doença, é um lugar onde eu fico doente, onde eu tenho problemas, onde eu tenho dificuldades na vida e de saúde. E mesmo ultrapassando isso, ou pelo menos convivendo com isso, e mesmo assim proclamando a minha inocência, como se essa inocência fosse entre aspas, como o guia coloca na palestra e no texto, eu acabo dizendo assim: isso não dá certo, e eu me proíbo a qualquer proximidade e intimidade. É como se eu dissesse: eu não vou me entregar àquelas pessoas de jeito nenhum, porque se eu me entregar, elas vão abusar de mim, porque na verdade existe algo em mim que sabe que isso não é tão verdadeiro assim. Então, basicamente, é nesse ponto que eu vou parar com vocês, né? Para que nós possamos continuar nos outros tópicos. Mas eu gostaria de deixar ainda um fechamento aqui nessa história da dualidade, que é assim: esse processo todo, ele me leva a um erro básico, que é o erro da dualidade, que é um versus o outro. Aqui mora o erro. É esse lugar que nós vamos precisar continuar olhando. Né? E esse lugar tem a seguinte informação: as minhas distorções e negatividades afetam e reforçam as distorções e negatividades das outras pessoas. Isso significa, essa situação aqui, significa dizer que está acontecendo uma interação negativa. Ou seja, a minha negatividade reforça as negatividades do outro, as distorções do outro. E é isso que criam relacionamentos difíceis, que eu chamo de enroscos. É como que se essa situação criassem as dificuldades relacionais que nós enfrentamos. Os relacionamentos ruins, os relacionamentos que não têm proximidade, os relacionamentos que são abusivos, não é? E nos impedem essa situação nos impedem bons relacionamentos. É como que se eu estivesse nesse enrosco, ou eu estivesse desse lado do abuso, onde eu autorizo a pessoa a abusar de mim, ou eu estivesse desse outro lado aqui, onde eu não confio na outra pessoa, porque eu sei que eu estou trapaceando. Então eu não confio na outra pessoa, porque ela vai me trapacear também. E eu me proíbo a proximidade e intimidade. Então a dualidade, esse processo dual, esse processo de um versus o outro, ele me proíbe de amar. Né? Ele me proíbe de ir para um lugar decente, para trafegar na vida. Né? E então eu gostaria de deixar aqui, olha, que abandonar esses aspectos da dualidade, que nós vamos ver mais à frente, e transitar para uma inspiração criadora trazida pela mutualidade é a solução para sairmos desse erro. Né? E nós precisamos perceber algumas coisas para sair desse erro. Precisamos perceber alguma coisa para podermos nos abrir a um estado muito mais desejável de mutualidade, ao invés de uma reciprocidade do tipo ou aqui, ou tomar lá da cá, ou eu faço isso, você faz aquilo, ou então se você fizer isso, eu culpo você e machuco você por causa disso e ponho você de castigo, ok? Então era isso que eu queria deixar. Mas ainda existe um outro aspecto interessante que aparece nos meus grupos, né? Quando eu falo sobre relacionamentos e sobre qualidade das relações, algumas pessoas que estão naquela situação onde elas já sofreram bastante, onde elas perceberam de que elas sofreram nas relações, elas se tornam muito arredias a entenderem, a perceberem de que elas têm capacidade de ir para o mundo em procura de relações melhores. No entanto, isso não é uma coisa que a gente possa provar para o outro.
como vocês já viram, nós precisamos ter acesso à parte nossa que causa a nossa miséria. E enquanto nós não percebemos isso, nós continuamos colocando a culpa no mundo. Os parceiros ou as parceiras não são boas o suficientes. E eu posso entrar com esse processo e continuar nele tanto quanto eu queira. E o guia nos deixa uma frase muito importante que eu sempre falo, com as minhas palavras, é claro, mas por os meus clientes e clientes que estão nesse lugar. Ele diz assim, é um aviso: caso vocês já estejam suficientemente conscientes do fato de que pelo seu próprio livre-arbítrio não querem amar verdadeiramente aquela outra pessoa e não mais finjam acontecer o exato contrário. Ou seja, é como se o guia dissesse, agora vocês têm a verdade inteira. Vocês estão em contato com a culpa real, com a culpa primária, estão em contato com a culpa secundária e estão olhando para isso e percebendo de que isso é apenas um jogo. Nesse instante, vocês já estarão assumindo total responsabilidade pelas suas escolhas. E isso é muito importante. Ou seja, é como se eu dissesse, eu sei o que eu estou causando e eu assumo responsabilidade por essas minhas escolhas. Caso já tenham tomado consciência de que estejam pagando um preço alto por viverem sua existência terrena numa condição onde o amor não lhes estará disponível, e mesmo assim aceitem isso, então, pelo menos, não mais estarão envolvendo outras pessoas em sua culpa real. Ou seja, essa parte da frase diz assim, você tem o direito ao perceber essa sua participação, você tem o direito de pagar o preço de não querer uma relação. Ou seja, é como se você dissesse, eu não confio que aquela outra pessoa vá cuidar de mim do jeito que eu estou percebendo que eu não cuidei nas minhas relações anteriores, né? E mesmo assim aceitem isso, então pelo menos não mais estarão envolvendo outras pessoas em sua culpa real. Que culpa real? Aquela que por não quererem amar de fato vai sendo infligida por vocês. A quem? A vocês mesmos. Então essa é a nossa miséria auto-infligida. Nós precisamos olhar para essa miséria para que nós possamos tomar decisões boas na vida. E se nós, por livre-arbítrio, decidirmos não querer amar mesmo, não querer correr o risco de ser trapaceado por aquela outra pessoa, nós vamos ter que assumir o preço, pagar o preço. E que preço é esse? O guia nos oferece duas pérolas também. Primeiro e também é verdade que em função disso tudo, vocês poderão se sentir sós e isolados, mas estarão conscientes da escolha que fizeram e saberão que decidiram pagar esse preço espiritual. Ou seja, é como se vocês dissessem para vocês mesmos, eu sei o que está acontecendo e eu não quero correr o risco de me machucar de novo, ok? Né? Ou seja, estarei consciente dessa escolha. E por decorrência dessa escolha, ainda será verdade que por assim fazerem, ou seja, por preferirem pagar o preço espiritual da solidão, do isolamento, por fazerem dessa forma, vocês estarão se privando e privando a todos à sua volta daquela sua potencial capacidade maravilhosa para amar. É como se vocês dissessem, eu estou negando isso ao mim e ao mundo. E nesse específico sentido, vocês estarão realmente falhando como indivíduos, meus amigos. Ou seja, essa é a culpa real, a culpa primária, a culpa de dizer eu não quero mesmo. E eu sei que eu estou falhando como pessoa, como indivíduo, mas eu quero ficar nessa posição. E é nesse lugar que eu lembro da palestra 201, que é anterior a essa que gerou esse capítulo, que fala onde eu não quero ficar nessa posição. Existem poderes dentro de mim que me podem fazer bem, que me podem levar para um lugar melhor. E esses desejos que existem dentro de mim, esses lugares que existem dentro de mim, existem e eles são direitos natos que eu tenho.